Então, essa parte de Jericó, ela é impressionante. Meus irmãos, se vocês não conseguiram fazer ainda as conexões, façam, tá? Porque é impressionante tudo. Quando você encontra toda essa história e você vê quão impressionante é, como a palavra de Deus, ela se repete, né? Como Deus diz, né? Anuncia o fim desde o princípio. E se vocês forem olhar bem o que aconteceu naquele momento, Deus manda 2 testemunhas para espiar a terra e diz assim: vai e olha, né? Vê o que tem ali, vê se tem alguma coisa de bom aqui para se salvar. Mas a princípio, aquela mulher, Raabe, segurou ele e protegeu. E foi feito um pacto ali, meus irmãos. Esse ponto é importante. Foi feito um pacto onde, se ela protegesse eles, não entregasse os planos que estavam ali, né? Deus protegeria ela. Mas precisava de um sinal. E a gente vai falar, eu acredito, desse sinal nos últimos versículos aqui. Precisava de um sinal. Um sinal precisava estar posto. Nos traz exatamente na mesma comparação do Egito, que um sinal foi colocado nos umbrais das portas para quando o anjo do Senhor passasse, não atingisse a casa, né, dos filhos de Israel, do povo de Israel. Então as conexões são tremendas, e quando a gente vê a questão deste silêncio, a gente vê que eles rodeavam a cidade, rodearam por 7 vezes tocando buzina. Mas ao povo de Israel foi dito: fiquem em silêncio. E quando se acabou o toque da buzina por 7 vezes, 6 vezes ou 7 vezes, acho que foi 6, seguraram, né? E aí houve um silêncio. Depois tocaram aquela trombeta como se não tivesse tocado antes nada. Foi depois daquele grande silêncio, entende? Então foi necessário o silêncio. E essa conexão, ela é muito importante para os irmãos entenderem. Porque nós estamos falando aqui, a partir dos próximos capítulos, da abertura de algumas trombetas que vão ser tocadas. Mas, em específico, neste capítulo, a gente conseguiu identificar uma trombeta em especial que está sendo falado aqui, que é a trombeta do Senhor, a conexão que o irmão Ricardo falou aqui, eu acredito que ele vai trazer também, sobre o dia do ano jubileu, que é a repetição. Se a gente for olhar aqueles fatos, eram os mesmos fatos das festas. Mas no ano de jubileu, tinha um toque de trombeta especial, e a gente não pode esquecer disso. Por quê? Porque era a representação do fim. É como se fosse a representação do final de todo aquele ciclo, né? E a gente conseguir fazer essa conexão do jubileu, ele é muito importante. Mas a respeito desses versículos que eu quero trazer, eu separei um ponto importante para os irmãos meditarem aqui. Porque muitas vezes a gente pensa assim: olha, como a gente viu lá no 5º selo, né? Até quando, Senhor? O Senhor não vai julgar, não vai vingar o nosso sangue, vai ficar em silêncio. Até quando o Senhor vai ficar em silêncio? Não vai mostrar a sua juíza, o seu juízo sobre a terra, né? Não vai mostrar aqui, né? Todo o teu poder. Até quando a gente vai ficar sendo humilhado? Praticamente é isso. Olha só que interessante os versículos que eu trouxe aqui, que está lá em Isaías 42, do 10 a 16. Diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor até as extremidades da terra, vós os que navegais pelo mar, e tudo quanto nele há, vós terras do mar e seus moradores. Alcem a voz ao deserto, e as suas cidades e as aldeias habitadas por Quedar. Exultem os que habitam nas rochas, e clamem no cimo dos montes. Olha só, está nos trazendo exatamente para esse último momento. Deem honra ao Senhor e anunciem a sua glória nas terras do mar. O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra, e lançará forte grito de guerra, e mostrará sua força contra os seus inimigos. E olha o versículo 14, o que diz: por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como parturiante, e ao mesmo tempo ofegarei e estarei esbaforido. Então, quando a gente pensa que uma pessoa esbaforida é uma pessoa que de tanto correr está cansada, ou de tanto gritar, entende? Então está nos trazendo para esse grito único, que é exatamente esse último toque de trombeta, após o quê? O silêncio no céu. Tá? E continua dizendo ali, ó: os montes dos outeiros desvastarei, e toda a sua erva farei secar.
tornarei os rios em terra firme e secarei os lagos. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, falo-eis andar por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz perante eles e os caminhos escabrosos em planos. Estas coisas lhe farei e jamais irei desamparar. Então, meus irmãos, a conexão aqui é perfeita. Porque é isso que os textos estão querendo nos apresentar. E quando a gente vai exatamente nesse contexto geral das festas, a gente vê esse ponto acontecendo. Porque existia, e esse aqui é um ponto muito importante, tá? Toda reunião solene que era apresentada nas festas fixas, o povo precisava, sim, tirar um dia de descanso. Mas na última reunião solene, aquele que não respeitasse, não que os outros não precisavam respeitar, mas naquele que não respeitasse, seria eliminado do povo. E o momento da entrada do sumo sacerdote no lugar santíssimo, aquele era um momento de muito respeito, que o povo precisava ficar em silêncio. Até quando? Até a saída dele. Então, é fantástico as conexões que a gente consegue ver aqui. E conectando esse segundo verso, a gente vai lá para Apocalipse 15, no versículo 1, que fala, né? Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com esses 7 últimos flagelos se consumou a cólera de Deus. Quando a gente vê esses anjos, são os anjos das igrejas. São aqueles anjos que estão sendo apresentados lá também, no Apocalipse 1, versículo 20. São esses mesmos anjos. Então, a igreja estará tocando essas trombetas. A igreja estará à frente com a mensagem de Deus nos últimos dias. Uma mensagem de quê, meus irmãos? Uma mensagem de juízo. E a gente precisa ficar atento a isso. Porque Deus vem apregoar o seu reino, apregoar o ano aceitável e também trazer, né, esse juízo sobre as nações, aqueles que não estão aceitando a marca de Deus e estão pondo a marca da besta aí nas mãos e na testa. Vou passar a palavra para o irmão Ricardo aí. Amém. Muito interessante, né? Essa questão da trombeta e associarmos com Josué e essa palavra que se aproxima com a mesma menção da trombeta do jubileu. E nós sabemos aí que jubileu aponta para o desfecho, para o dia da redenção, porque jubileu tem a figura do resgatador, que aponta para Jesus Cristo, aquele que há de vir e instaurar o seu reino milenar de paz, de justiça com a sua igreja. E nós conectamos esse 7º selo, quando olhamos aqui essa menção próxima com relação à trombeta do jubileu, nós temos que conectar com a 7ª trombeta, que é a 7ª trombeta que está associada com o dia da redenção do seu povo. Quando nós pegamos ali o anjo mencionando para João, quando ele está com os pés, um pé na água e outro pé na terra, e levantando as mãos para cima, e jurando por aquele que vive eternamente, isso está em Apocalipse 10, e esse anjo declara: quando o 7º anjo tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus. Então, nós precisamos realizar essa conexão lá com o livro de Daniel, onde lá também tem a menção deste anjo, e que ele levanta a mão para o céu e jura por aquele que vive eternamente, e ele falou: depois de um tempo, tempos e metade de um tempo. Isso a partir da metade dessa semana. Então aponta para o final da última semana de Daniel. E por isso conectar com essa trombeta. E importante salientar, eu até trouxe aqui a base de cálculo que o pastor Pedro fez em um desses vídeos, e ele falou assim, como o ano bíblico ele tem 360 dias, e nós pegarmos esse ano profético como igual a um dia, e um dia tem 24 horas, então se nós dividirmos 360 por 24, nós vamos ter aí 15 dias, que equivale a uma hora profética. E se nós dividirmos pela metade, que é meia hora, nós vamos ter 7 dias, que aponta para aqueles 7 dias
no contexto de Josué, da muralha de Jericó, mas também para os 7 anos aí da última semana. Muito interessante. Tremendo.